Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Romã, eu sou uma das curadoras da exposição A Terra, o Fogo, a Água e os Ventos. Essa sessão vai ser conduzida em inglês, então quem precisar de tradução, tem tradução simultânea disponível. A gente vai fazer uma conversa entre os artistas da mostra. A gente começou essas sessões ontem e hoje a gente tem um outro momento de continuação desses diálogos e conversas. Hoje a gente está com Nolan Osvan Dennis, aqui do meu lado, e com Chan Yu Chen. Estamos muito felizes, acho que tem sido um prazer conversar com os artistas e estar com eles aqui. A exposição A Terra, o Fogo, a Água e os Ventos, ela inaugurou para o público ontem e fica aqui em cartaz até o final de janeiro. Ela é uma exposição que tem como ponto de partida o pensamento e a coleção privada do Édouard Glissant, que é um filósofo, pensador, poeta, muito importante, da Martinica, e ela é uma exposição que tem como ponto de partida essa coleção, mas que se desdobra com diálogos com artistas contemporâneos de diversas gerações. E aqui a gente tem dois artistas que nós convidamos. Eu e Paulo Meada, convidamos para esse diálogo. Então eu vou começar essa conversa, a ideia é que seja mesmo uma conversa, querendo perguntar um pouco para a Yu-Chen. Yu-Chen, o trabalho da Yu-Chen está nessa sala aqui, tá? Pessoal, não sei se vocês já viram a exposição, mas é um trabalho que fica nessa sala. É um livro bem estendido, em cima de uma placa de madeira, e tem 2 desenhos na parede. E tem algumas redes de pesca também, que tem alguns corais dentro delas. Bom, descrevi um pouco rapidamente o trabalho, para quem não viu ainda, ou para quem viu, relembrar um pouco. E, Chen, eu queria que você contasse um pouco quando começa a sua história com os corais. Na verdade, eu acho que é legal você se apresentar, contar de onde você veio e quando começou essa sua investigação. Tem uma dissonância cognitiva aqui. Ok. Oh, ok. Desculpa. Não falo português. Boa tarde. Eu vou brevemente apresentar meu trabalho lá em cima, mas é um pouco difícil, eu acho, explicar sem mostrar. Mas eu vou fazer o meu melhor. O motivo que é difícil falar e não mostrar é porque é uma linguagem escrita, o que significa que é uma linguagem que é silenciosa. Eu comecei essa série chamada Cochrane em 2019 na Malásia, numa pequena ilha que tinha esses corpos de corais e eu me senti conectado a eles. E por falta de uma melhor palavra, eu vi entendendo eles. Eu comecei a colecioná-los e expô-los nos últimos 6 anos e todas as minhas frases, né, o que eu quero traduzir, veio de um dicionário que eu também me deparei, que foi publicado nos anos 70 pela diáspora chinesa, Semolé, e o Chinese Malay, que é um dicionário dos andarilhos, por assim dizer. E um me chamou a atenção, né, que foi escrito com letras romanas, como resultado da colonização inglesa, mas foi escrito com letras arábicas também, anteriormente, né? Então, lógico, a China tem uma mentalidade linguística bem diferente, né? E eu sempre achei que o significado e os formatos da linguagem sempre devem permanecer intactos. E eu descobri que era triste não ter um script, mas ao morar lá e compreender as pessoas lá, né, tentando compreender, certo? Tentando fazer amigos, eu comecei a ver que, na verdade, é muito legal não ter um corpo. Eles têm esse negócio ingovernado, essa língua desgovernada, incontrolada. Eles têm que aprender na escola, têm que falar em bancos. Então, eles sempre têm esse modo privado de forma diferente. E eu comecei a criar essa linguagem escrita porque eu quero participar nessa coisa caótica, limpa, fluida, né, nessa risônica, essa ecologia de diferentes linguagens combinadas. E em um dos dicionários que está à mostra, ele foi publicado em 2022 e naquela época eu tinha 260 palavras.
Hoje eu posso ter algo aproximadamente 300 palavras. Eu espero que isso não se evolua tão rápido, né? O que eu quero dizer assim, em alguns anos, né? Existem duas frases lá, eu as escolhi para essa exposição porque eu acho que é um verbo em malay que significa ambas, escovar o cabelo, né, fazer tranças, né, que você coloca diversas linhas de cabelo em uma só, mas também significa compor. Então, você pode considerar direções opostas, né? Então, de um fluxo, você se dispersa em vários. Então, você tem essa imagem de movimentos opostos fluidos, que também simulam o conhecimento e o corpo. Então, são esses pares de frases que eu preparei para essa amostra. Você quer? I have a question. Não, desculpa. Yuchen, você viveu na Malásia? Como que se deu esse processo? Você ficou numa residência e aí você aprendeu essa língua. Como foi esse aprendizado e como se deu esse processo? E eu também queria perguntar uma coisa relacionada aos corais. Você coletou eles lá, porque também tem uma delicadeza com essa materialidade, que é uma materialidade muito frágil e que também tem questões relativas ao transporte, né? Acho que você não pode tirar corais de um lugar e levar para o outro. Também queria que você contasse um pouco como foi essa parte do processo. Claro. Foi uma residência, mas foi bem experimental. Nós fomos os primeiros e o último grupo desse projeto por causa da pandemia, então tudo se dissolveu rapidamente. E eu acho que o pretexto disso teve a ver com, sabe, tem uma versão obscura dessa história que se reverte à presença chinesa na Malásia, né, de parte política, econômica, né, e como essa força, né, porque o Youngman, ele queria desenvolver turismo e ele contratou um curador chinês para desenvolver alguns artigos na ilha para marcá-la como uma ilha, né, de arte, mas ao invés de é melhor ter artistas trabalhando, né, ao invés de arte, né? Mais interessante trazer artistas para a ilha. Foi isso que aconteceu, mas não tinha uma estrutura, não tinha uma agenda. Nós fomos largados lá, por assim dizer. E eu tinha planejado mexer com redes de pesca, né? Porque eu tenho essa arte contextual também que eu gosto bastante, mas ao encontrar os corais, eu abandonei aquele plano e eu busquei outra coisa, né? Eu trabalhei com conservações de corais, né, com uma organização disso lá que emitiu a carta para mim. Eu acredito que essa seja uma sala segura. Eu estou falando essa história honestamente, né? Então, a carta diz que eu sou uma pesquisadora e foi assim que eu os trouxe. E eu não considero isso uma mentira por completo, né? Porque eu fiz pesquisa de fato e eu acho que eu estou pesquisando eles de forma intuitiva, você diria, sabe? Quando você para pensar. E o fato de eu não querer arriscar isso novamente, então sempre que eu os mostro, eu faço falsos, né? Com papel machê, como você pode ver na galeria. E inicialmente eu pensei nisso como uma limitação, porque eu achava que os corais têm uma certa aura, sabe? Porque eles são corpos, na verdade, né? Que tiveram vida uma vez. Mas assim que eu comecei a produzi-los, eu senti que era cabível, sabe? De um modo de aprovar essa língua, né? Que a forma que ela não viaja. Eu não falo inglês shakespeariano, eu falo inglês em papel machê, né? Então, eu não preciso de rumores se espalhando, sabe? Então, eu me sinto mais confortável em mostrar esse rumor, sabe? E eu prefiro a imagem ao invés das palavras, né, que ficaram comigo, de fato. Yuchen, você escreve com esses corais e tem uma coisa muito poética. It's like poetry. É como poesia. Eu queria que você contasse um pouco sobre o seu processo de escrita, porque também parte um pouco, são frases um pouco abstratas. Você está falando dessa coisa do cabelo e ao mesmo tempo elas funcionam quase como um haikai. Queria que você contasse um pouco sobre sua relação com a poesia. Actually,
Eu costumava protestar quando as pessoas diziam que essa língua é bem poética, e eu falo, não, é bem científica ou linguística, porque eu coloco muitas considerações na consistência, no senso gramatical, linguístico, sabe? Mas eu entendo que é percebido como poético, sabe? Eu acho que isso me ajudou a compreender a palavra poética de uma forma mais potente, ao invés de apenas romantizada ou etérea, talvez. E eu também senti que essas frases eram tão vívidas, porque quando eu aprendi o inglês, eu aprendi de materiais pedagógicos, e as frases ou parágrafos ali geralmente parecem bem crus, calcificados e removidos dessas séries vivas, sabe? Então, eu acho que por causa do fato que a Malay não tem tanto repertório para material pedagógico, para aprendizes de uma segunda língua, as frases pareciam capturas rápidas da vida real. Então, ela está escovando o cabelo, ele está escrevendo um romance, ele está em casa, a mamãe está preocupada, ele consegue sentir a fragrância das flores. Então, são algumas frases que estão no dicionário, sabe? E elas parecem poéticas para mim porque elas se parecem distantes da minha vida na China ou em Nova York, digamos assim. E eu considero, né, eu estou ciente do perigo de dizer algo lindo e às vezes dizer que algo é diferente, sabe? Tem um outro potencial aí de apreciar os espíritos e a vivência, né, de forma a retratar, sabe? Mas honestamente eu me sinto atraído a isso. Yuchen, você pode contar um pouco também sobre essas redes, que tem 2 redes no espaço? Acho que o dicionário, a gente entende que é uma compilação dessas palavras que você vem organizando e vem criando esse vocabulário e essas categorizações. E por que dessas redes, de onde elas vêm e se elas estão muito presentes no seu trabalho também? É você que fez essas redes? Ou você comprou? Como funciona? Eu comprei. Mas inicialmente, a primeira iteração da rede começou com frases em malay. Então, tinham redes de pesca espalhadas por todos os lugares, era bem acessível, relevante, né? É um material que tinha na ilha, né? Então, isso veio também da mesma natureza. E também desse cenário humano, sabe? A pesca não é apenas pela sobrevivência, mas é crucial economicamente. Como parte das vidas das pessoas, e a rede, ela é duradoura, então ela parece delicada, mas é bem resiliente. É difícil quebrá-la. E eu também aprecio isso. E eu uso esse tipo de estrutura porque eu acho que se você estiver tentando dizer algo, quando você está tentando articular, não é que nem pescar, sabe? O seu sentimento é vasto, caótico, mas você precisa encontrar algo que possa ser que seja compreensível aos outros. Ou se você estiver buscando uma palavra, que eu sempre faço, certo? Eu sempre busco essa palavra que seja diferente da pesca. Num glossário vasto que vem circulando por muitos anos, você tem que encontrar, de fato, algo que se conecte com você naquele momento. A rede de pesca tem diferentes tipos. Eu tenho um amigo que pesca em Nova York, na verdade. E então, essas redes de pesca eu comprei em Nova York, na verdade. E eu acho que as pessoas em diferentes cidades, continentes, têm diferentes relacionamentos com o oceano. Eu não estou conectado com um tipo de autenticidade. Eu acho que os meus amigos e os relacionamentos deles com Coney Island, né, aquelas águas poluídas, sujas, é interessante. Então ele me mostrou a loja de equipamentos de pesca e eu achei muitas coisas lindas lá, porque as coisas são úteis e cada design tem um significado. O metal está lá para pesar aquele item, a rede é para você puxar ao final da pesca. Então é útil, com significado, são lindos, então é isso, sabe? Eu tenho uma outra I have another question relacionada à sua regarding your prática. practice.
Você começou You falando que started era by difícil saying não it was estar com difficult seus not to be corais with your como corals in your trabalho. dictionary. Performance é parte também Is the do seu performance trabalho part of your como work artista. as an Você artist? Do entende you essa understand this prática de practice of leitura reading desses those dicionários, de dictionaries, fazer frases making como uma sentences performance? as a Como performance, que right? se dá esse How does that desenvolvimento? Porque aqui a unfolding gente tem uma take place, parte, né? A right? We gente have está a share vendo of it o here. We can trabalho see por the causa do work in a livro, positive mas daí space, com a sua but with your presença ela presence, vira it outra becomes something coisa. else. I think Acho que isso é algo que eu me confundo também, porque eu ensino por muitos anos. E eu comecei isso há 6 anos atrás e eu comecei essas duas filas, né, que começaram a se emergir e o meu ensino ficou mais ridículo e minha arte começou a ficar mais ativa. Então eu tento ensinar minha língua, mas pelo fato de não ter universidade que quer que eu ensine sobre corais, né, dicionários, né, então eu acabo ensinando em artes, galerias, e acho que os corais são linguagens, né, então esse desempenho do dicionário e tudo mais, temos diversas formas de circular essa língua, e eu estou muito feliz de usar tudo que for necessário e disponível para circular tais línguas. E, Yuchen, acho que seria muito legal que você contasse um pouco sobre a sua experiência agora no Brasil, que você teve a possibilidade de ficar aqui alguns dias e acho que foi um encontro. A Yuchen, ela começou falando, ela é da China, mas ela fica nessas idas e vindas entre New York e China. E agora é a primeira vez que ela vem aqui. Se você puder contar como foi esse encontro para você, como está sendo esse encontro em São Paulo. It's very Tá muito educacional e muito charmoso, porque eu trouxe meu trabalho com as próprias mãos, né, e foi importante, sabe? Eu cheguei aqui antes de todos vocês, sabe? E eu fiquei feliz de estar aqui há quase mais de uma semana. Eu venho aprendido tanto. Eu acho que eu estava tentando decidir qual a minha coisa mais legal de São Paulo. Eu ia dizer issue, sabe? O sistema escrito dos prédios ou os beijos, que você pode receber um beijo à toa, sabe? Muitas vezes ao dia. E acho que talvez existam, sabe? Isso pode estar atrelado ao relacionamento entre o corpo e linguagem. Eu acho que é cultivado de várias formas. E eu fiquei impressionada também pelo Sesc, sabe? Porque vendo as fotos eu vi que tem um pouco de Varsóvia aí, numa coisa varsoviana, sabe? Me lembrou de prédios soviéticos lá em Beijing, e quando eu cheguei lá, eu percebi que é feliz. É um tipo de generalidade, é dignificado. Eu senti que eu conseguia sentar lá, pensar e me desempenhar como pessoa. E eu nunca passei por isso com a arquitetura. Obrigada, Yuchen. Nolan, agora vamos falar um pouco do seu trabalho. O trabalho do Nolan é esse mural que vocês veem logo quando vocês sobem a escada. É um mural preto, com impressões, um papel de parede, e tem alguns elementos representados. Alguns elementos em acrílico que estão colados, e tem algumas pastas que acho que estão todos convidados a mexer nessas pastas. Não pode mexer, tá, gente? Acho que é importante convidá-los a mexer, porque às vezes a gente fica meio assim, né? Bom, Nolan, você pode contar um pouco desse trabalho e do desenvolvimento dele para cá? Porque ele já começou, essa sua investigação, ela começou em outro lugar, e agora a gente tem um desenvolvimento para essa exposição especificamente. Sim, olá a todos. Eu não tenho certeza por onde começar. Eu vou começar... Eu não venho de nenhum lugar, sabe? Eu acho que o Chen disse sobre o Dennett, né? Foi meio que ressonou comigo, sabe? Vibrou, e eu acho que é uma forma legal de pensar sobre o que eu estou tentando fazer com o meu trabalho.
Eu acho que essa qualidade das redes também tem uma ambiguidade. E eu acho que eu gosto muito disso no seu trabalho, de forma geral, sabe? Tem esse tipo de ambiguidade entre o poético e as dimensões técnicas, né? A linguística, o esperto, o inteligente. Então, tem uma qualidade nas redes que também pode ser outro tipo de imagem do horizonte, que é meio que útil para eu pensar, sabe? Então, se eu puder compartilhar com vocês, certo? Basicamente, há uma rede, ambos uma jaula e um escudo. Ele pode ser uma forma de proteger algo, talvez uma rede contra mosquitos, né? Ou para capturar algo, certo? E eu sinto que esse trabalho que eu estou fazendo é meio que eu estou tentando me definir através do trabalho, meus sentimentos sobre uma pedra específica. E uma pedra tem uma mesma qualidade, né? Simultaneamente pode ser uma ameaça potencialmente perigosa ou danosa, contra talvez ser uma abertura. Então, sabe, eu não sei. Eu não sei de onde ir daqui, né? Mas assim, o que você vê aí é meio que um extrato, de uma exploração de uma pedra específica chamada 99942, Apophis, e é um asteroide que está nos sobrevoando no momento. Eu me deparei com isso, né, por acidente, e quanto mais eu aprendi sobre esse asteroide, mais eu precisei aprender para compreendê-lo. E meio que isso me levou nessa jornada para um tipo específico de astronomia, que é chamada é um Small Solar System Body Astronomy, que é uma astronomia de um pequeno sistema solar, né? Então, não são coisas grandes, planetas, estrelas e sóis, mas sim pedras. E eu acho que, ao tentar aprender sobre esses asteroides, eu meio que peguei um monte de lógicas diferentes, vindo não apenas da astronomia, né, que causa essa ressonância com a linguagem, lógica vindo, eu diria que do meu contexto político e essa hierarquia. E a coisa mais interessante aí é uma ideia que os astrônomos chamam de meio que uma recuperação, mas pré-recuperação, né? Então você tem esses astrônomos, né, de pequenos sistemas solares conduzem ao verem algo. Eles verem algo pela primeira vez, eles veem um asteroide no espaço, por exemplo. Aí eles, para trabalhar a direção que ele está indo, eles precisam observá-lo. Então eles precisam de observações múltiplas para compreender e projetar o caminho futuro desse asteroide. E isso não é apenas interessante de se fazer, mas para eles é importante, porque o nosso planeta tem uma tendência de fazer uma interseção com partes de asteroides, e isso às vezes pode ser uma catástrofe. Então existe uma ansiedade aí em relação aos asteroides e suas direções, mas para definir o caminho, eles precisam de diversas observações o quanto possível por longos períodos de tempo. Então eles fazem algo chamado pré-coberta, né? Então é meio chato, de certa forma, mas essa é minha paixão, minha paixão atual. E essa pré-coberta meio que um arquivo de atitudes. Então os astrônomos veem algo pela primeira vez e eles eles acham que já viram antes. Então eles vão para o arquivo de observações e eles observam esses pequenos objetos, sabe, ao fundo ali das observações. Então as pessoas tiram foto do Sol,
da Lua. Pessoas tiram fotos de galáxias distantes e dentro de observatórios, e eles olham no fundo dessas imagens, desses observatórios, eles buscam esse objeto, sabe, e que até então eles não sabiam que existia. Mas tem essa coisa que você não sabia, né? Então você já tinha compreendido, na verdade. E fica cada vez mais interessante, porque eles observam, eles estão interessados em descobrir a observação mais inicial. Então, probabilidades, eles olham ao fundo e eles buscam retroceder o máximo possível. Quanto mais eles retrocedem, mais a ideia do que constitui uma imagem técnica do céu muda. Então, para eles, certas coisas como, por exemplo, um cometa, que é um corpo pequeno, né? Eles buscam isso até em histórias e músicas. Então, essa coisa já apareceu nas memórias das pessoas com a data, certo? Então, as pessoas já cantaram sobre isso na África do Sul. Então, a gente já sabe que já existia. Então, a gente pode reconstituir, então, o seu caminho. Então, essa é uma forma longa de descrever o processo, porém, o que eu acho interessante sobre essa ideia é talvez algo que pode nos conectar a Closan, que é essa atitude de habilidade e não habilidade. E para mim a ideia de que algo que você não conhece de forma alguma e você poder imaginar esse tipo de intimidade, mas essa intimidade significa buscar-se em outro lugar, outras épocas, outros lugares, que talvez até você tem essa coisa que é intuitivamente impossível de encontrar até essa coisa, sabe? Então, esse Rocco 99942 Apophis é interessante porque é a primeira rocha que os cientistas viram, que os cálculos deram alta probabilidade de atingir, né? Então, no caso, no ano que vem. Então, isso é grande. Eu achei que foi em 2014, eu acho, teve um grande pânico aí. Da observação dessa rocha, veio uma série de infraestruturas para buscar e trabalhar essa ansiedade de um acerto em potencial, né, do planeta Terra. Eles observaram observações o suficiente para fazer um sentido de onde seria o caminho. Então, a gente pode não atingirmos, né, no ano que vem, mas talvez em 2029. Então, essa coisa é contínua. Porque esses pequenos caminhos de pequenos objetos são coisas prováveis, não certezas. Então você, de novo, como muitas coisas no mundo, você não pode fazer uma coisa certeira, mas você pode fazer uma projeção. Então você tem essa incerteza dinâmica, que é meio que um dom vindo dessa pedra. E eu podia dar continuidade aí, porque temos muitas coisas relacionadas, mas eu diria que o trabalho em si, para mim, não é uma apresentação de nada completo. É uma forma que eu acho de expressar as coisas que me interessam. Mas essa ideia da importância, né, de pensar coletivamente, ou em público, ou com outras pessoas, né, compartilham esse tipo de diagrama que não está terminado. E é uma parte importante de definir o que esse diagrama, esse trabalho, esse interesse significam, para que porque são importantes ou não. E Nolan, the phones. Eu queria te perguntar, porque tem essa parte muito científica, né, do estudo dessa pedra, desse asteroide, e tem uma parte relacionada aos movimentos e aos protestos.
né, e com o uso dessas pedras dentro dos protestos. E tem uma correlação muito interessante entre esses movimentos espaciais que acontecem em uma outra escala e esses movimentos cotidianos. Você podia contar um pouco isso? Porque as imagens que a gente vê retratadas as imagens que a gente vê retratadas e também no diagrama tem a presença desse uso na pedra nessas situações cotidianas de manifestações. Você podia comentar esse aspecto, por favor? Eu acho que essa conexão, essas rochas terrestres, vem de eu tentar fazer essa pré-cooperação, essa pré-coberta, né? Tentando compreender essa rocha, né? Flertando no céu. E em termos de rochas que eu já conhecia, que são familiares a mim, né? E eu acho que também é tentar compreender quando você lê ou ouve cientistas falando sobre esses asteroides, eles usam uma linguagem que também evoca linguagens que eu estou familiarizado, que tem a ver com o poder das pequenas coisas, vamos dizer, sabe? O motivo que os asteroides são tão estressantes para algumas pessoas é porque eles são imprevisíveis, bastante, né? Em parte, formas que muitos outros objetos também são, certo? Então, você tem sempre um grau aí disso. Então, esse tipo de perigo em potencial, esse tipo, talvez eu poderia dizer, a poética, né, desse pequeno objeto, e imediatamente me fez pensar na minha história pessoal sobre rochas e pedras, né? Para mim, isso está conectado a protestos estudantis lá em Johannesburg, né? Essas imagens, né, que você vai ver lá são os protestos aí na Wits University, assim como os protestos anti-apartheid lá na África do Sul. Uma música que a minha avó me ensinou, que na verdade é uma música famosa sobre luta, eu não vou cantar, mas a letra é mais ou menos assim. Isso significa algo do tipo, você agrediu as mulheres, você agrediu uma pedra, agora você verá. Então vem desse tipo de momento, essa luta contra o apartheid, onde as mulheres marcharam para a presidência, né, que conduziram esse tipo de protesto radical e se atrelaram a essas pedras, sabe? Minha avó também me ensinou que esse símbolo, sabe, o punho, que é o símbolo clássico de protesto, mostra que o motivo que esse símbolo é tão perigoso é porque se alguém tem um punho, alguém tem esse gesto, e eles podem ter uma pedra. Isso também sempre me pegou, sabe? Eu tô desse lado dessa imagem, sabe? Essa coisa do punho protestante. E eu não sei, eu acho que todas essas conexões começaram a fluir dessas rochas, essas conexões pessoais, conexões políticas. E eu acho que as rochas emergem de alguma forma. Eu comecei a compreender que existe uma história política para as rochas, né? Tem a história geológica, mas também a política. E, de certa forma, as rochas políticas históricas meio que é rizomático, sabe? É meio relacional, é uma coisa meio sentiente, né? Que meio que surge. Não é um tipo de progressão linear, mas com certeza em cima disso, né, pelo menos na África do Sul, que é tão cristianizado, né, boa parte disso tem a ver com Davi e Golias.
essa imagem do poderoso contra o fraco, esse relacionamento entre o todo-poderoso, por assim dizer, versus o fraco, aí a pedra surge como uma via de justiça, mais ou menos, sabe? É uma grande nuvem de conexões, imagina, que surgiu disso, tentando pensar desse asteroide específico, né, flutuando acima de nós, e pensar nisso junto, né, me fez pensar que, de certa forma, as rochas desse planeta têm muito a ver com as rochas no espaço. Então, porém, as rochas aqui são nossas rochas espaciais pessoais. Você pode pegar uma, levar para casa, sabe? Então, é meio que essa dimensão cósmica para o que as pessoas fazem com as pedras, rochas, o que elas fazem com elas, são meio que uma ação cósmica, da mesma forma que o caminho orbital de um asteroide é meio que o que eu estou pensando, na verdade. Eu não sei se esses pensamentos vão chegar a algum ponto, mas eu não acho que eles precisem necessariamente estabelecer isso, sabe? Acho que é isso mais ou menos que eu queria falar. Tem uma questão muito interessante do seu trabalho, que eu fico pensando, eu sou geógrafa de formação, então eu também eu sou uma pessoa da ciência, e que olha muito para isso, e é impossível isso se distanciar, enfim, do que eu faço enquanto curadora e etc. Porque vem de um lugar muito de formação mesmo. E da última vez que a gente se viu, você fez uma performance com Pedro Zilberstein, no Pivô, e existia uma interrogação em torno da arqueologia. Vocês estavam, enfim, de algum jeito trazendo algumas questões da ciência também, e dessa ciência que olha para o passado, para um debate. Queria que você contasse um pouco dessa sua relação com a ciência, porque, de algum jeito, me parece que você se apropria muito cientificamente dela e também ficcionalmente. Então, se você puder contar um pouco como se dá isso no seu processo. A Chen disse algo antes sobre querer participar e realizar um projeto de arte, sabe? Nem diria um projeto de arte, talvez um gesto para práticas que permita que você participe. E eu não estou interessado em me tornar um cientista. Ser cientista não é algo que me interessa, mas eu tenho curiosidade sobre algumas das formas que a ciência opera. Eu diria que nesse trabalho aí de pré-coberta, né, pré-recuperação, acho que é meio que uma estratégia, eu diria, mas é algo que eu estou mais interessado. Eu acho que o que acontece na ciência com frequência é que existe um compromisso com a lógica do que eles estão lidando, que pode levar os cientistas a um tipo de, sabe, para fora de estruturas já sabidas, né, ou de racionalidade, né? Então, os cientistas com as questões das rochas, né, eles ficam irracionais, pelo menos de acordo com a nossa compreensão intuitiva de como as coisas funcionam, né? Então, o outro lado disso, no entanto, por exemplo, na arqueologia ou geologia, os cientistas também são à frente de um projeto capitalista colonial. Então, ouvir o que os cientistas têm a dizer pode ajudá-la a compreender o que está acontecendo na verdade, né, de certa forma, sabe? Mas eu não estou tentando conduzir um projeto científico. O que eu me interesso, na verdade,
é a liberação, a história da liberação e práticas de liberação, pelo menos para esse trabalho. Eu não sei exatamente o porquê, mas o asteroide, centenas de milhares de quilômetros de distância, me ajuda a compreender um fenômeno contínuo que eu diria que está relacionado à justiça, que é essa infinidade de pedras, né? Quando uma pedra se move, ela carrega com ela um potencial, uma trajetória, uma história política. Então essas pedras se mexem. Acho que hoje, acho que a gente volta para essa era de jogar pedras. Você pode ver isso na Palestina, na Califórnia, ao redor do mundo, as pessoas estão jogando pedras, sabe? E de certa forma, tem algo aí, sabe, começando com interesses, né, nos asteroides, me ajudou a pensar sobre esse fenômeno das pessoas jogarem pedras. Não apenas em termos de material, né, o que está acontecendo naquele momento, porém em relação a essa história meio que uma água-viva restomática, com pessoas espontaneamente buscando algo quando elas são confrontadas com algo que é maior que elas. Então eu acho que sim, a ciência. Você é uma geógrafa, né? Desculpa, mas para ser mais livre, né? Sim, eu acho que talvez uma coisa que eu diria é que o que eu gosto de fazer é levar os cientistas a sério, mas o meu modelo de levar as pessoas a sério não é respeitando-as, sendo escéptico, sabe? E é isso. Nolan, I have a question regarding your relationship with Nissan. If you could share a little bit more about that when you read Nissan for the first time, how that somehow inspires you, informs you. How do you relate to that relationship, the poetry in that relationship, right? Sim, eu acho que Plisand vem sido o seu pensamento, e agora mais recentemente o Glissant como um relacionamento real, a coleção, né, e tudo mais. O pensamento do Glissant tem sido uma coisa importante sobre como eu me encontrei, sabe, entrando, eu diria, nessa liberação africana da forma teoria e prática, né? E também fora dessa prática aí, e depois entrando novamente nessa teoria e prática africana, né? E depois fora de novo. Então foi essa tecelagem constante aí do trabalho de Clessan. Talvez me permitiu, sabe, esse tipo de entourage, né? E me deu meio que uma permissão de fazê-lo. Sabe, o Clissan, suas relações, né? Pelo menos em Joanesburgo, as pessoas estão compartilhando o tempo todo. Eu acho que eu encontro relações ali poéticas, talvez, eu não sei, desde 2012, 2013, né? Quase mais de 10 anos atrás. E acho que eu não compreendia isso por completo, mas minha atitude para o trabalho de Clissan é que ela não está lá para eu compreendê-la. É algo que é oferecido constantemente, né, como em forma de potencial para bagunçar o meu pensamento, de certa forma, sabe? Então tem esse capítulo chamado Black Peach, que é o meu capítulo, sabe? Eu sempre volto para ele.
E eu acho que talvez o Douglas Sirr também é um artista. E tem essas pinturas, esses desenhos, e eu sou obcecado por essa arte, pelo menos na tradução em inglês, né, das políticas de relacionamentos, acho que é o único desenho ali, né? Então, na nota abaixo ali, né, tem esse pequeno desenhinho ali, tem uma frase uma linha que faz assim, né, na rota de rodapé, tem uma coisa chamada fibril, que é meio que uma palavra da biologia, que é o fibriloso, né, que é o diagrama de Fibran's, que é a conexão entre os americanos e africanos. Então, esse desenho lindo que ramifica nos dois lados. Então, tá lá naquele diagrama em algum lugar e sempre volta a mim, acho que sempre quando eu preciso. Porém, é algo que eu carrego, sabe? Talvez semelhante ao tipo dos corais. Para mim, aquela pintura não é apenas uma imagem, é uma lógica. É uma lógica que é meio instável. Parece que pode significar diversas coisas. E a minha vida com aquela pintura, aquele desenho, é a minha compreensão. E o fato que ela está mudando o tempo todo, sim. Muito obrigada. Pessoal, vocês têm perguntas, questões para fazer? Você pode vir para o microfone para a gente poder gravar? Por favor. Oi. Para você, a pergunta, eu vou ter uma série de viagens à China agora. Estou muito ansiosa, claro, e queria saber como um artista visual brasileiro, se a China tem equipamentos que eu possa acessar como artista, tanto para experienciar arte como voluntária ou ver trabalhos, conviver com artistas, se há um sistema similar ao SESI na China, que alguém como eu possa acessar e talvez ter uma troca entre os países e as culturas. Obrigada. É uma conversa um pouco mais longa, talvez para mais tarde. Agora tem o microfone. Eu posso falar com o Nolan brevemente, né? Eu senti uma ressonância enorme de múltiplos momentos da sua fala. Primeiro, o Black Pit é o meu capítulo favorito, é a minha própria linguagem. Na verdade, eu gostei muito desse conceito de pré-descoberta, porque quando encontramos algo, é sempre um reencontro de nós mesmos através dessa nebulosidade. Essa correlação me fez perceber não apenas que a língua chinesa tem um pictograma inserido, a gente sempre remodela, recontextualiza, mas antes de qualquer língua, a gente já viu e tocou o mundo, então a nossa língua mãe, né, então tem essa consciência pré-linguística por trás de tudo, sabe? E também eu gostei muito desse pareamento, não dos anagramas apenas, mas eu acho que as pessoas, para cotar, você está arrastando uma parte, eu estou arrastando essa linguagem. Eu acho que a ciência é bem semelhante ao meu relacionamento com a língua. Nós ambos temos histórias linguísticas aí, e nós entendemos a língua através da lente do latim, mas eu ainda abraço e me interesso sobre aprender mais. Para cotar o audiolore, né, para dizer que às vezes eu digo que uma ferramenta é apenas uma ferramenta e não é uma ferramenta de ninguém. Provavelmente eles pegaram essa ferramenta de outra pessoa, mas ao olhar o seu diagrama, não parece apenas racionalidade ou ciência. Parece uma floresta. Sabe, as linhas existem não em pesquisas europeias,
né, como você mencionou, tem a ferramenta linguística, sabe? Essa caracterização é bem colonial, mas a minha mãe também pode se identificar com isso também. Então tem essa vontade que não é de propriedade de prática, sabe? Mas pode. Agora eu vou responder sua pergunta depois, tá? Ok. Eu amei isso porque eu acho que o Audre Lorde, né, as ferramentas mestres, né, não vão desmontar a casa do mestre, sabe? Isso é super importante, mas isso é realmente lindo. É uma intervenção linda pro Ruth Gilmonson, e ela diz que o momento crítico daquela frase é a apóstrofe. Em inglês, o apóstrofe denota possessão. Então, Master's Tool, né? Então, é a ferramenta do mestre. Então, não é a ferramenta, mas são as ferramentas que são possuídas pelo mestre. Então, essa possessão, como a gente pode dizer, talvez uma melhor forma de pensar nisso é pensar sobre ferramentas, né? É pensar sobre redistribuição. Então, a possessão são 2/3 de propriedade, mas possessão também está correlacionada a roubo, dominação. Então, acho que quando a gente pensa nas ferramentas, sabe, o que eu amo sobre o seu trabalho, eu acho que esse pareamento, né? Eu acho que essa dimensão de redistribuição de potencial, redistribuição, a legibilidade no conhecimento, e que eu acho que, pelo menos para mim, é a minha ética, né, ao redor de ferramentas e tecnologia, sabe, não é algo que não é o que é a utilização, mas a base do que é. Eu Sorry. Eu acho que tem uma coisa muito interessante relacionada mesmo aos saberes. A Yu Chen fala isso de forma muito bonita, né? Esse desejo de fazer circular essa língua e de que maneira você faz com que ela chegue a outros mundos e a outras pessoas. E eu acho que, de algum jeito, o trabalho do Nolan também tem um lugar da circulação, que não é essa circulação só dos asteroides, mas da circulação desse conhecimento e desse trabalho realmente ele ter uma larga escala, das pessoas poderem olhá-lo de diversos momentos, a partir de diversos lugares. Eu acho que tem um lugar muito parecido, assim. Não sei, estou falando. Vocês concordam com isso? Sim. Mais perguntas? Ela também. Yeah, good. Well, thank you. Obrigada. Sorry. Pode tudo bem em inglês? É melhor pergunta em português? Todos entendem. Aí, tá. Pode ser? Pode. Meu nome é Pati. Eu não vi a exposição ainda, eu acabei de chegar, mas eu conheço o trabalho da Yu Chen online, acompanho já há alguns anos. E, para mim, estou super feliz de poder ver finalmente pessoalmente. E a fala dela, para mim, foi muito interessante, assim, quando ela trouxe... Eu até anotei aqui, talvez tenha sido um pouco pesado, mas que ela falou que, às vezes, ela se considera antipoética, né? Eu fiquei pensando no processo de trabalho dela, como eu conheço os outros trabalhos também, e eu consigo ver essa relação com a fala dela. Tem o Use Value, que é um trabalho seu que é super incrível sobre o fazer artístico, manual, em que ela, enfim, dá o foco nisso. Eu fiquei pensando um pouco nessa questão do labor, em contraste com o work, o trabalho e o labor, assim, né? Que eu acho que no Brasil, para mim, é um pouco difícil de entender essa diferença. E eu penso um pouco se essa questão do antipoético, de se afirmar cientista, de se afirmar pesquisadora, vem um pouco para trazer o discurso para a realidade do que é ser um artista
né, que trabalha, que pesquisa, que dedica a vida, por exemplo, fico imaginando também esse trabalho dos corais, que é criar uma linguagem, qual é o tempo de se criar uma linguagem, né? É um trabalho de uma vida toda, talvez. Então, fiquei pensando nisso, né? Se quando ela traz essa questão da antipoética, seria um pouco para trazer a gente para a realidade do labor do artista. E eu queria também perguntar como ela imagina, como a Yu-Chen imagina a gente usando essa linguagem dela, a gente se comunicando com a linguagem que ela está criando. É isso. Thank you. Muito obrigada. Did you understand? I think so, but thank you. I'm sure you're doing amazing work. São múltiplas perguntas, certo? Eu vou tentar respondê-las. O trabalho e o laborial, essas palavras me fazem lembrar da estrutura, sabe? Infelizmente, Engels acha que o laborial é o que nos torna humano. Nossas mãos têm esse formato por causa das coisas que fazemos. Não porque a gente tem essa aparência que a gente desenvolve, né? A gente interage com a natureza, a gente tem esse laborial que define o formato das nossas mãos e o formato da nossa cultura. Então, o laborial é algo bem essencial para quem nós somos. Mas, aparentemente, produzir uma linguagem não é algo útil, né? Como construir um prédio ou salvar vidas num hospital, mas eu tenho comprometimento com o meu laborial, né? Eu acho que uma vida não é suficiente para uma língua e eu tenho muita sorte de poder me proteger no teto, né, de arte contemporânea. Eu não quero romantizar sofrimentos, mas os sintomas que eu tenho podem ser categorizados como algo de esquizofrenia ou uma mania social, sabe? E eu não sofro de desassociação. Eu me sinto lisonjeada e empolgada por ela diariamente. E sobre essa parte de circulação além de mim, eu tenho um aluno que ele começou a absorver tudo, sabe? Tem essa palavra que eu traduzi, pirra de gas, e isso é gravidez, ele disse. Mas eu traduzi como razão. Eu acho que uma razão é grávida de um resultado, né? E também orientado para o futuro. Tem outra palavra que ele disse que foi agonia, e eu traduzi como choro, que é uma explosão de agonia. E também tem performances que eu eventualmente convido a audiência a participar numa tradução que se tornou bem sucedido, né, como um experimento social. Eu acho que nós temos uns acordos numa sala, sabe? Temos dialeto em 45 minutos. Isso é possível desenvolver. Sabe, o Hangul, o script chinês, foi escrito por uma pessoa, um chinês, um rei chinês, né, com o formato do Hangul, sabe, a posição, o formato das cordas vocais, sua mão, sua boca, sua língua, sua garganta. Eu não tenho um reino de pessoas para implementar minha linguagem, né, mas eu estou aberta para sua circulação. Também agora, o que eu posso fazer... Eu achei que esse artista é um escapismo, né? Então a gente pode ir para um lugar além, né? Então, um dia, todo dia não é valioso. Eu gostaria de encontrar, então, formas de escapar cada vez mais. Tem um termo científico para velocidade de escape ou velocidade de escapagem, certo? Então, eu venho trabalhando nisso. Mais alguma questão? Alguma dúvida? Não? Não? Então, acho que eu vou... a gente tem mais um tempinho entre essa mesa de agora e a outra mesa. Então, eu convido vocês a visitarem a exposição antes da gente se encontrar aqui. A próxima mesa vai ser composta pela Rayana Raio, que já está aqui, Thiago Santana, que também já está aqui, e pela Florência Rodrigues Gilles, que não está aqui ainda, mas que também tem um trabalho naquela sala. Então, peço para vocês visitarem, porque a gente continua a conversa e a gente vai ter um momento a mais com os artistas, se quiserem também chegar mais perto, conversar. Estamos aqui. Agradeço a todo mundo, muito bom, muito obrigada aos artistas que estão conosco e convido vocês para a próxima sessão. Obrigada.